Olá, meu nome é Rubem Chaparro, eu sou aluno do Seminário Servo de Cristo, ali do MDiv, e tem sido um privilégio caminhar já há alguns anos nessa casa que, para além de pensar a teologia, ela nos relembra que toda boa teologia é feita de joelhos, é feita aos pés da cruz. E eu tenho o privilégio dobrado de hoje poder te convidar, poder te chamar a esse tempo de capela, começando com um louvor e adoração. Eu queria começar lembrando do Salmo que diz que tudo que respira louve ao Senhor, que todo o nosso som, que tudo que a gente faça seja em louvor e adoração a Deus. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Eu creio na soberania de Deus. Aliás, se tem uma das coisas que eu nunca duvidei na minha vida cristã foi da soberania de Deus. Mas uma das coisas que sempre me chamou a atenção é de que, mesmo sendo soberano, mesmo sendo grandioso e glorioso, Deus se importa com a gente. Deus me chama pelo nome, Deus te chama pelo nome. E todo esse amor, toda essa graça maravilhosa se apresenta pra gente de uma maneira soberana. E eu queria te convidar para cantar a soberania de Deus com a gente.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E para encerrar esse tempo de louvor e adoração, eu queria te convidar à oração. Tem sido tempos muito difíceis. A gente tem perdido muita gente. Eu não sei em que tempo você está assistindo isso, mas no exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho um amigo entubado. Nós, no Seminário Servo de Cristo, temos alguém muito próximo da gente, passando por uma situação bem delicada, lutando contra esse vírus. E eu vou confessar que em momentos assim, em alguns momentos durante essa pandemia, o meu coração ficou pequenininho e eu não conseguia orar. Eu não conseguia falar. Me faltaram as palavras. Mas, de novo, gosto de lembrar do texto de Romanos, em que Paulo diz que o Espírito Santo traduz pra gente tudo que está aqui dentro, toda a nossa sensação, e traduz e transforma em oração. E o Espírito Santo traduz para nós e em nós, para que a gente possa glorificar o nome de Deus. Eu queria te convidar a orar assim, e eu queria te convidar a orar cantando. Chega um tempo em que as palavras somem, e em silêncio eu oro. Há um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me alcançam, e eu choro. Quem tenho eu além de ti?
Espírito Santo, sopra em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto choro, enquanto oro, há um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me alcançam e eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, sopra em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Consolador, amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor, refúgio e fortaleza em minhas fraquezas. Me lembro que o Senhor é forte, forte, é forte, é forte, sim, Senhor. Senhor, nós sabemos da tua força, nós já cantamos a tua soberania, Pai. E nesse tempo em que as dores vêm e a gente fica sem palavras, que o teu Espírito Santo, Paizinho, interceda por nós, interceda em nós, Paizinho. Nos faz glorificar o teu nome, Paizinho. Escuta, Paizinho, a nossa oração, aquela que a gente não encontra nem palavra, Paizinho, aquela que a gente não consegue expressar, mas é fruto de um coração contrito na tua presença, Paizinho. Olha por nós, Paizinho. Olha por nós, Paizinho. Espírito Santo, sopra em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro, Espírito Santo, sopra em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar e aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro. Olá, graça e paz. Bem-vindos a este tempo de devoção na capela do Seminário Teológico Servo de Cristo. Meu nome é Luiz Fernando, sou pastor da Igreja Presbiteriana Central de Itapira e também um dos professores colaboradores do Seminário Teológico Servo de Cristo, onde tenho a honra e a alegria de servir na docência junto com brilhantes colegas de ensino, mas também não menos brilhantes alunos e dedicados estudantes desta disciplina maravilhosa que é a teologia, que tende, entre outras coisas, além de iluminar a nossa mente, abastecer a nossa inteligência
de informações que dão significado ao nosso coração, também deve aquecer o nosso coração e levar-nos à piedade, à devoção, fazendo com que o fim da teologia seja a doxologia. O fim próprio da teologia é colocar o homem de joelhos em completa rendição diante do Senhor. Por isso estamos nesse momento devocional, porque queremos colocar em prática as coisas que nós aprendemos, dentre as quais, como mais e melhor adorar o nosso Deus, de modo a agradá-lo em todas as circunstâncias de nossas vidas, inclusive em meio a esta pandemia. A palavra de Deus diz assim na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Evidentemente que o apóstolo Paulo aqui está demonstrando a inutilidade da observância das obras da lei, ou a prática das obras da lei, como meio para a salvação. E Paulo está, então, convidando os Gálatas a colocarem toda a sua esperança, toda a sua fé nas obras realizadas por Cristo e nelas crer, por elas viver, depositando sobre os méritos infinitos de Cristo em sua justiça, por ter obedecido o Pai em todas as coisas, inclusive na morte de cruz, confiar nestes benefícios espirituais em detrimento da perfeição pretendida pela observância da lei. Posto isso, de maneira bem sucinta, não é exatamente este o meu assunto nesta devocional. Queria lembrar que nós estamos vivendo um período que algumas igrejas, não muitas igrejas, observam, mas ele está aí, que é o período da Quaresma. A Quaresma é um período em preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo litúrgico que esgotou-se como tempo litúrgico com o passar do tempo. Mas o surgimento desse período de 40 dias que antecede a celebração da Páscoa, ele é muito antigo e vem lá dos primeiros séculos cristãos. Estava umbilicalmente ligado com o catecumenato. 40 dias antes da solenidade pascal, os crentes que estavam sendo examinados no catecumenato, eles passavam 40 dias de um período probatório mais intenso, com escrutínios mais precisos, mais existenciais, para que os crentes fossem cada vez mais conscientes da fé que estavam para professar e, ao mesmo tempo, para que recebessem o batismo naquela condição consciente de que eram pecadores, foram alcançados pela graça, a misericórdia os alcançou, o seu coração foi transformado e agora com os lábios, de maneira consciente, confessam a Cristo como o seu Salvador e o seu Senhor pessoal. Então esse tempo de 40 dias antes da Páscoa era um tempo de escrutínios e um tempo de provação para aqueles que eram submetidos ao catecumenato, tendo em vista o batismo. O batismo era celebrado sempre, de maneira quase que universal, em um certo período da igreja, na vigília pascal ou durante a celebração da Páscoa, quando aí, de fato, os catecúmenos eram inseridos completamente na igreja. Com o passar do tempo, esta didática e esta pedagogia quaresmal, que era um tempo de preparação para o batismo, esvaziou-se, perdeu sentido e foi diluído e apenas conservado como uma reminiscência litúrgica. Entretanto, não quer dizer que ela tenha perdido completamente o seu fim. Um dos fins agora é que nós, ao nos prepararmos para a Páscoa de Jesus Cristo, nós também renovemos as disposições do nosso discipulado e renovemos também as disposições de vivermos mais conscientemente as exigências morais e espirituais do nosso batismo. Martinho Lutero dizia que em momentos de profunda depressão, em momentos em que ele era atacado mais ferozmente por Satanás, ele se detinha muito em considerar as consequências do seu batismo. Primeiro, o que ele significou, e depois as consequências morais e espirituais do batismo, dentre os quais Martinho Lutero gostava de contemplar e de meditar muito nesta expressão, que me amou. O batismo lembra exatamente isso, que o amor de Deus em Cristo Jesus
foi fixado naquele crente, que aquele que ouviu a pregação do Evangelho e recebeu Jesus como seu Salvador, recebeu também um amor imensurável, um amor incondicional, um amor todo sacrificial que expressou-se na cruz do Calvário. Portanto, quando nós meditamos no batismo, nós não meditamos numa cerimônia, num rito litúrgico, nem também ficamos preocupados com se há ou não efeitos sobre aquele rito litúrgico, mas sim as consequências morais daquele que, dando passo na obediência pelo Evangelho, desce às águas do batismo e agora é chamado a viver em conformidade com o significado exterior daquelas coisas que seguramente pela fé o crente já recebeu em seu interior pelo ministério do Espírito Santo. Dentre estas coisas, esta vida nova, na liberdade dos filhos judeus, que, entre outras coisas, significa, por incrível que pareça, na liberdade dos filhos judeus, viver com um coração compungido, penitente e, ao mesmo tempo, numa conversão contínua, aquilo que os antigos chamavam de conversatio suorum tuorum, ou seja, a conversão não é alguma coisa que acontece no tempo definitivamente e pronto, mas embora exista esse ato que ele é irrepetível e ao mesmo tempo ele não pode ser demovido, não pode ser destruído, não quer dizer que ele é estático, ele é dinâmico. A isso dá-se o nome também de santificação progressiva em algumas doutrinas. Onde eu quero chegar? Que nós estamos vivendo esse tempo de quaresma dentro de uma quarentena. É uma quarentena quaresmal ou uma quaresma dentro de uma quarentena. E os sinais de dor, de sofrimento, de tristeza, de restrições, de abstenções, de renúncias estão por toda a parte. Por toda a parte nós vemos os sinais da cruz de Cristo. Por toda parte nós vemos os sinais dos sofrimentos. Por toda parte nós vemos que, hora ou outra, grandes gestos de renúncia e de generosidade são pedidos dos cristãos e da igreja. De fato, todos os homens estão submetidos neste tempo. Mas se nós não temos as lentes corretivas da esperança que nos vem do Evangelho, se nós não temos e não consideramos o plano salvífico de Deus contido nas Escrituras, se nós não crucificamos a nossa vida com Cristo, como todos os demais homens, ou nós vivemos esse tempo na alienação e no negacionismo, ou vivemos esse tempo na frustração e na absurdidade, ou nós vivemos esse tempo também com profunda desesperança e desespero de alma. Mas porque a nossa vida é vivida em Cristo e nós a vivemos na dimensão da sua cruz, crucificando-nos todos os dias com Cristo para com Ele ressuscitarmos, nós olhamos para esse tempo de quarentena e tempo de quaresma como um tempo em que nós somos chamados a olhar esses sinais da crucifixão em todos os lugares, a olhar esses sinais de morte que estão presentes no mundo, a olhar para esta dor que o mundo carrega agora e pela nossa fé fazermos de tudo para dar significado a estas coisas. De fato, o Evangelho e o cristianismo não precisam explicar a pandemia. Não há nenhuma razão para que nós fiquemos dando razões para o momento presente. Mas não quer dizer que nós não precisamos dar um significado também para as nossas vidas de como viver esta hora dura e difícil. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu com Jesus naquele 14 de Nisan, e quando nós temos esta experiência de crucificarmos-nos com Cristo na esperança da sua ressurreição, nós também entendemos que este amor de Cristo foi um amor sacrificial, foi um amor outrocentrado, foi um amor que deixou-se desbordar de si para aqueles por quem ele morreu. Assim, cada cristão, como Jesus, que deu a sua vida por outros, que estavam na morte, que estavam na alienação, que estavam na absurdidade, que estavam vivendo alienados e alheios da vida com Deus, perdidos no mundo, sob o sofrimento do pecado, a escravidão do mal e sem nenhum horizonte de esperança, assim como Cristo o fez de maneira graciosa em nosso favor e em nosso lugar, agora os crentes copiam, repetem o Mestre, aprenderam a lição. Agora é tempo da igreja, dentre outras coisas, ser
a parcela da humanidade que não perde a esperança, porque não perde o amor, porque não perde a empatia, porque não perde a solidariedade, porque não deixa diminuir, por assim dizer, a sua consciência de que deve fazer pelo mundo e pelos outros aquilo que ela mesma, igreja, foi objeto sem nenhuma justificativa de sua parte, mas apenas como objeto de uma graça absolutamente imerecida, um favor que veio ao nosso encontro quando nós nada pedíamos e nada buscávamos, porque nada esperávamos. Assim o mundo, perdido e confuso, nesses tempos difíceis, que buscam salvadores, avatares e saídas aqui e ali, ou tenta negar a realidade como se não estivesse posta diante de nós esses sinais da morte e do sofrimento, os cristãos devem sair da sua zona de conforto, sair do seu cristianismo, muitas vezes de consumo, de freguês, de um cristianismo aburguesado, para mostrar nesta hora as marcas do amor que tem a dimensão da cruz, do amor de entrega, do amor sacrificial, do amor que faz de tudo para fazer com que os homens sejam confortados, consolados, amparados, servidos, supridos nesta hora. O convite para nós nesse tempo quaresmal, dentro de uma quarentena, é entender que assim como a quaresma é um grande retiro espiritual para a medicina da alma, que a igreja desde todos os tempos tem observado em vários ramos do cristianismo, ainda que as nossas igrejas não observem e com razões bastante justificáveis e razoáveis, pensam que ser um tempo que seja desnecessário ou seja um costume herdado do catolicismo romano e que não faz nenhuma diferença, ainda assim a própria quarentena nos ajuda a olhar para a celebração da ressurreição de Cristo, que se dá a cada semana na ceia do Senhor, mas que acontece uma vez por ano também no calendário litúrgico da igreja, um momento em que nós devemos aplicar de maneira concreta, nas situações concretas de dor e de morte, que exemplificam a cruz, esta misericórdia, este amor serviçal, este vir ao encontro do que sofre, o cuidar de suas feridas, o levar sobre si as suas enfermidades, a dar a nossa vida. É de Jesus e em Jesus que nós aprendemos, nesta hora difícil da humanidade, como fazer a diferença, ser como Ele, dar o nosso amor e entregarmos para o bem, para o conforto, para o consolo, para a alegria deste mundo tão dorido, tão sofrido, tão desesperado nesta hora. Irmãos, não há outra maneira de ser cristãos a não ser crucificando-nos. Não há outra maneira de obedecer o Evangelho do que dando-nos também a nós. Não há outra maneira de seguir o Mestre se o nosso amor não for transformado em gestos concretos que fazem a diferença e que transformam a vida daqueles a quem nós tocamos com esse amor. Não há outra maneira de dizer que nós somos cristãos com propriedade se nós não vivemos a nossa vida outrocentrada, ou seja, se nós não saímos de nós para dar testemunho de Cristo. Se nós não nos crucificarmos nesta hora, nós também não temos o direito de esperar a ressurreição. Se dentro da quarentena nós não somos capazes, de dentro dos sinais de morte que aí estão, demonstrar que há uma vida indestrutível em Cristo, cujos sinais se manifestam no amor, na empatia, na solidariedade e no serviço, a igreja carecerá de todo e qualquer propósito. Irmãos, se o fim próprio da teologia é a doxologia, o fim próprio da doxologia é o serviço a Deus e o serviço aos irmãos, porque se serve a Deus quando se serve os irmãos, quando se serve os homens, também se serve a Deus e se proclama a sua glória, a sua maravilha, a sua magnificência entre os homens. Que nesse tempo de quaresma e quarentena nós tenhamos os olhos fixos em Cristo crucificado, mais ainda, naquele que ressuscitou, e tendo aprendido dele as mais preciosas e belas lições do Evangelho, dentre as quais esse amor gracioso e ao mesmo tempo um amor transformador, que nós o vivamos nesse tempo com alegria, para a glória de Deus e o bem de todos aqueles que conosco convivem ou com quem nós temos algum contato ou para quem fomos enviados como missionários daquele que enviou o seu Filho para ser o missionário entre nós. E que Deus muito, muito te abençoe.